isso tudo eu quero repercutir aqui, um pano de fundo que, sinceramente, é digno de... é para fechar as portas aqui, sinceramente. Até porque a educação no Brasil, a gente sabe que a crise na educação é projeto, né? Há muito tempo parece que a gente investida em perpetuar, melhor dizendo, a ignorância do brasileiro médio. E, claro, a educação segue estagnada com tendência de queda. Isso porque uma pesquisa recente indica, pessoal, que 3 em cada 10 brasileiros entre 15 e 64 anos são considerados analfabetos funcionais. Vamos tentar entender exatamente o que isso significa na prática, mas esse próprio levantamento aponta que 29% dos brasileiros não sabem ler, não sabem escrever no país em 2025, no dia de hoje. Além das dificuldades, claro, para compreender frases simples ou interpretar números, e essa porcentagem não muda desde 2018. Então, realmente é preocupante, para dizer o mínimo, em especial o aumento do analfabetismo funcional, delegada Raquel Galinatti, entre os jovens de 15 a 29 anos, que em 2018, 14% deles estavam nessa condição, e no ano passado, de 2024, o número pulou para 16%. 2%, você imagina que é cada vida, cada estudante, cada jovem atolado, sem perspectiva e cada vez mais refém desse mundo cão do Brasil. E o analfabetismo, ele só fomenta a pobreza, só fomenta a manipulação de um povo que continua sendo guiado por péssimos políticos que ali prepondera realmente esses esquemas escandalosos. E é interessante quando a gente fala na categorização das pessoas que podem ter a capacidade de ler e escrever, e tem as classificações, são 5. Analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. Significa que o analfabeto realmente, ele não consegue absolutamente ler o que está na sua frente. Ele não consegue escrever o que está na sua frente. E pior do que isso é ver também o crime cooptando muitos antes mesmo de entrarem na idade escolar, para as escolas, estarem já com um fuzil na mão, ostentando como instrumento do crime. Então, a gente vê o quanto é cruel quando a gente vê desvio de recursos públicos que não chegam na ponta, que não chegam para a população, para estudo, saúde, educação e segurança pública. Essa história aí que a educação está estagnada, acho que pelo menos desde os anos 80, está regredindo e muito, Jesse Peixoto. Quero te ouvir aqui antes da gente seguir adiante, porque é essa a impressão, sinceramente, que fica. E para deixar claro, a gente ouvia tanto algo repetido muito pelo falecido professor Olavo de Carvalho, que falava: o analfabeto funcional, porra. Lembra desse arquétipo que quase revela o brasileiro médio hoje em dia? E a gente foi tratado como um certo desdém, como se fosse uma piada, mas é uma condição real e preocupante ao extremo de diversos dos nossos compatriotas, né? Não, e é uma condição muito triste. Vale mencionar que nesse estudo se mostra que apenas 10% da população atinge o nível de proeficiência. Então, talvez o mais assustador é que a média, ela também entre aquela pessoa que consegue, mas não tanto, também está muito alta. Então, apenas 10% da população tem esse grau de proeficiência em relação à compreensão, em relação à leitura, em relação a realmente absorver esse conteúdo. E isso vem de um país que, em dado momento, escolheu investir publicamente, principalmente, e aí a gente vê isso na nossa lógica educacional, investir em educação superior. E investir em educação superior, às vezes, não corrige um problema que está na educação básica, que é o problema de melhorar e combater o analfabetismo funcional. De nada adianta uma criança saber ler a palavra se ela não tem a compreensão do texto. Então, a gente tem um ensino da língua portuguesa, da interpretação de texto, que carece da devida atenção pela compreensão, que é o que faz a diferença, que é o que, de fato, conecta os pontos, que permite o raciocínio crítico, a escrita, a argumentação e tantas outras habilidades essenciais para qualquer ser humano se desenvolver. Então, a ausência disso é muito grave. Quando a gente olha para esse escândalo da Unicamp, a gente está diante de uma situação onde nós vemos que o dinheiro público destinado, e aí a Unicamp nesse setor de educação, ele está pulverizado numa ausência de contato com as causas, com os problemas, com o que está acontecendo. Então vira um problema de gestão. E um problema de gestão pode ser resolvido com várias iniciativas, entre eles a parceria público-privado, a PPP, várias outras questões para fiscalizar esse orçamento, André. Vale mencionar que o Ministério Público também está considerando indiciar ali, colocar
colocar dentro dessa parte o reitor da Unicamp, o Tom Zé, que nega as acusações e fala que abriu uma sindicância ali dentro da universidade à época. Mas a grande questão é, se nós temos gargalos dentro do orçamento que podem ir para a corrupção, esse dinheiro está sendo tirado de quem? Esse dinheiro está sendo tirado dos analfabetos funcionais do Brasil. Esse dinheiro está sendo tirado das nossas crianças, dos nossos jovens na educação, dos pesquisadores. Então, vira uma situação entre as taxas crescendo de analfabetismo e uma correlação talvez com a corrupção e uma correlação com a má gestão pública. Desde 2018, a gente não ter uma queda nesse índice é muito triste. E quem era presidente em 2018? Michel Temer, né? Vai mais essa ali para ele, hein? Você colocou na minha conta, eu que fiz a reforma do ensino médio, tem de tantas outras iniciativas, né? Mas o fato é tentar rir para não chorar aqui, pessoal, porque é isso. Qualquer política bem-sucedida de educação, a gente sabe, tem que ter um mínimo de gestão orçamentária, financeira, pessoal qualificado, professor motivado, infraestrutura mínima, que a gente fica falando de tablet e digitalização num país onde o problema de vários professores é piolho na cabeça dos alunos deles. Então isso a gente não pode perder de vista, e crianças aí largadas à própria sorte, e cá entre nós também, a perda completa de valores civilizacionais básicos como ordem, hierarquia e disciplina, e tratar o professor, sim, quase como uma figura sagrada. É o que a gente deveria estar tentando retomar no nosso Brasilzão, mas, de novo, sonhar de graça. 10 horas e 52 minutos, e falando nas nossas crianças aqui, pessoal, e também na educação, olha o exemplo que eu vou trazer aqui agora, vindo diretamente da cidade de Oriximiná, no nosso glorioso estado do Pará. Em meio a essa praga crônica do analfabetismo que assola o Brasil, completamente estagnado no nosso país, 4 crianças protagonizaram uma cena para lá de emocionante. E para não chegarem atrasados à escola, eles dividiram uma única bicicleta e, claro que nem precisa dizer que o vídeo viralizou. A cena realmente mostra essa labuta, essa capacidade de se virar no melhor sentido que o brasileiro pode protagonizar. Essa história teve um desdobramento positivo, inclusive, já que um vereador da cidade decidiu dar de presente uma bicicleta nova para cada um dos 4 estudantes, para talvez, a partir de agora, os 4 poderem ir lado a lado e não correndo o risco que correram, naturalmente, mas só mostra o comprometimento deles com a ambição de querer fazer algo da vida deles, e só por isso é um exemplo que arrasta e realmente a gente merece exaltar isso ao máximo, né? Não à toa viralizou. Pois é, Marinho, o brasileiro precisa ter o direito de sonhar. O direito de sonhar com a vida melhor e com a realização dos seus sonhos. E isso passa necessariamente pela capacidade de transformar o seu potencial em realidade. Isso quer dizer educação. A educação é o principal motor do progresso humano em qualquer país. E o que a gente vive no Brasil é um verdadeiro escândalo. Tem 2 dados, Marinho, que eu acho estarrecedores. Um é quando a gente compara o quanto o Brasil gasta com educação na média internacional. A gente gasta 2,2 bilhão de reais por dia útil. Isso quer dizer, na prática, 6,2% do PIB destinado à educação. É muito ou é pouco? Vamos comparar com o mundo. A gente gasta mais do que 83% dos países. Ou seja, a gente está ali no topo dos países que mais gastam com educação, proporcionalmente à nossa renda. Mas qual é o resultado que a gente entrega? Vamos olhar os indicadores de aprendizado. E aí, o Brasil está entre os 15% piores resultados. Então, quando a gente soma o nível de investimento, porque a gente entrega para a população e para as nossas crianças terem o direito de sonhar, a conclusão é: nós temos o sistema educacional mais ineficiente do mundo. Não fazer nada para mudar isso é um escândalo, é condenar o nosso futuro a continuar no atraso. Eu sempre digo aqui para também não ficar, enfim, não ali flertar com nenhum grau de hipocrisia, porque políticos por ofício politizam. É da função deles. É natural que o vereador percebeu que viralizou, surfou a onda e fez uma boa ação. Mas vai checar para onde o dinheiro ali dos grandes coronéis do Pará, e é isso que é de partir o coração, para realmente onde esse dinheiro está indo, e realmente como todas as crianças paraenses poderiam talvez ter acesso a uma bicicleta de alguma maneira. A gente tem que pensar, dar um passinho atrás. E esse é o Brasil real, o Brasil profundo, que muitas vezes nós aqui nos grandes centros urbanos, nas grandes mídias, sequer temos contato, e tem que realmente ser as redes sociais para fazer, pegar na veia, viralizar, para a gente realmente tomar contato e entender o sufoco aí do dia a dia de tantos heróis invisíveis, como eu os chamo,
Brasilzão afora. Então, parabéns a essas 4 crianças, deram um baita de um exemplo de superação, resiliência. E o brasileiro que não desiste nunca, por que não?